Bem-vindos! Esse é o Mergulhe na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulhe na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor Lécio Dornas uma série com o título A Bíblia, Livro por Livro. Exatamente! Cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante! Olá, gente, graça e paz, alegria imensa em dar continuidade à série A Bíblia, livro por livro, no podcast Mergulhe na Palavra da Igreja da Família. Aqui, a cada semana, nós literalmente mergulhamos em um livro da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar no primeiro livro das Crônicas. Na Bíblia hebraica, como acontece com os livros de Samuel e de Reis, primeiro e segundo Crônicas também formam um único volume. E o que há registrado nesses livros é paralelo ao que está em Samuel e também em Reis. Os dois livros das Crônicas juntos somam 65 capítulos e cobrem um período de 460 anos da mais pura e cristalina história da religião. Quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, os tradutores decidiram separar os dois livros. É muito fácil visualizar o conteúdo do primeiro livro de Crônicas. São 10 capítulos de registros genealógicos e 9 outros sobre o reinado de Davi. Como a autoria e a data são incertas, ninguém sabe o que levou as crônicas a serem escritas. O autor, que muitos acreditam ter sido Esdras, usou muitas fontes, incluindo os livros bíblicos de Samuel e de Reis. O autor usou documentos oficiais do tribunal, chamados o Livro dos Reis de Israel e Judá, conforme relato em 1 Crônicas 9:1 e 2 Crônicas 16:11. Ele também teve acesso ao material escrito por certos profetas, como o livro do homem Samuel, o vidente, Natã, o profeta, e Gade, o vidente. Temos registro disso em 1 Crônicas 29:29. O livro de Jeú, filho de Hanani, também foi usado como fonte, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 24. E a visão de Isaías, o profeta, também foi parte do material pesquisado pelo autor das Crônicas. Assim está registrado em 2 Crônicas 32:32. Outras fontes, como genealogias antigas, parecem também terem sido usadas. Lemos em 1 Crônicas 28:4 o texto áureo deste livro. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Depois de extensas genealogias introdutórias, o autor conta como Davi governou por 40 anos sob a bênção de Deus, particularmente ao dedicar atenção ao sacerdócio de Jerusalém e à preparação para a construção do templo. Como já observamos de uma forma geral,
tudo que está de maneira específica em 1 Crônicas é relatado paralelamente no texto de 2 Samuel. Embora, obviamente, existam diferenças tanto na ênfase como na abordagem histórica. Os livros de Samuel focam mais nas crises de liderança que culminaram com a dinastia de Davi. Já 1 Crônicas enfatiza mais as posições legítimas dos líderes religiosos. Esta é a razão de 1 Crônicas já iniciar com as genealogias detalhadas de cada tribo de Israel, abrangendo desde Adão e chegando à dinastia de Davi no Antigo Testamento, indo até os últimos reis. O livro traz também, em detalhes, as genealogias da tribo que era responsável pelas coisas consagradas a Deus, bem como por todo o serviço sacerdotal. Refiro-me, naturalmente, à tribo de Levi. Ao colocar o foco nas tribos de Levi e de Judá, o livro deixa clara a importância da autoridade que Deus concedia aos líderes de Israel para aspectos tão importantes da vida religiosa do povo. Da mesma forma que Deus escalou pessoas para o governo civil, também o fez para a liderança espiritual do seu povo. Agora, ao fazê-lo, ensinou e obrigou o povo a respeitar e honrar os seus líderes. Se olharmos o primeiro livro das Crônicas de uma perspectiva geral, veremos que o autor começa apresentando as genealogias gerais, começando em Adão, indo até os descendentes de Abraão, capítulo 1. É nesta porção que temos o nascimento de várias nações, com destaque para os israelitas, os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, neto de Abraão. Logo em seguida, temos uma parte mais longa, do capítulo 2 ao capítulo 9, onde o autor apresenta as genealogias de todas as tribos de Israel, com exceção das tribos de Zebulon e de Dan. As relações são apresentadas a partir dos territórios de herança de cada tribo. As tribos de Judá, da dinastia de Davi até o cativeiro babilônico, de Levi, incluindo aqui os cantores e os sacerdotes, e de Benjamim, tribo da qual saiu Saul, que veio a ser o primeiro rei de Israel. Os leitores originais do primeiro livro dos reis são ensinados sobre a importância dessas genealogias, especialmente no capítulo 9. A morte do rei Saul abriu espaço para a ascensão de Davi ao trono de Israel. Este é o assunto do capítulo 10. O reinado de Davi, o segundo rei de Israel, é, na verdade, o assunto de todo o resto do livro, com destaque para alguns aspectos do seu governo, quais sejam o poder militar de Davi, com menção aos seus principais guerreiros e sua vitória sobre os filisteus, podemos encontrar assim, escrito e descrito nos capítulos 11 até o 14. E a tentativa frustrada de levar a Arca da Aliança para Jerusalém está registrada no capítulo 15. A Arca do Concerto havia estado em Kiriat Jearim durante 20 anos. Basta ler 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Depois, na casa de Obed-Edom, durante 3 meses. Agora, em grande procissão triunfal,
Davi a trouxe para uma tenda preparada para ela em Jerusalém. Capítulo 15 dos primeiros livros das Crônicas. Já nos capítulos 16 e 17, vemos o destaque na comunhão do povo de Israel e especialmente de Davi com Deus. O assunto dos capítulos 18 ao 20 enfatiza, sem dúvida, o poder de Davi, incluindo os relatos de suas vitórias sobre os inimigos de Israel. No entanto, uma das páginas mais tristes na biografia de Davi tem o seu relato no capítulo 21, ou seja, o censo que Davi mandou fazer sob incitação de Satanás e, obviamente, sem a permissão de Deus. O episódio é bem interessante e encontra narrativa paralela em 2 Samuel 24, de 1 a 9. Mesmo advertido por Joabe, Davi fez prevalecer sua palavra e o censo foi realizado, recebendo o rei o relatório da referida apuração. O texto bíblico informa que naquele tempo havia em Israel 1.100.000 homens aptos para a guerra. Já em Judá, o número seria de 470.000 homens. Joabe abominou tanto a ordem de Davi que nem recenseou as tribos de Levi e de Benjamim, conforme 1 Crônicas 21, de 1 a 6. Vale muito a pena recordar as consequências terríveis desse ato insano e pecaminoso do rei Davi, ou seja, o de mandar contar o povo de Deus num recenseamento. No trecho de 1 Crônicas 21, 7 a 27, nós somos recordados dessas consequências. Quando Davi percebeu a gravidade do seu pecado, confessou-o ao Senhor, mas ainda assim Deus o disciplinou de forma tão severa que morreram 70.000 homens de Israel por causa da peste que Deus enviou. O texto bíblico, em 1 Crônicas 21, 16, registra que Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu com uma espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Era, aos olhos do rei, um aviso da parte de Deus sobre a destruição iminente da cidade santa. Tudo que o rei Davi fez como preparação para a construção do templo em Jerusalém, a qual seria conduzida e liderada pelo seu filho Salomão, bem como todas as providências de natureza cultica, incluindo a organização de turnos de trabalho com riquezas de detalhes, encontra-se registrado nos capítulos 22 a 29. Ele coletou grande quantidade de ouro, prata e muito material para a construção. Calcula-se, para vocês terem uma ideia, que o valor de tudo isso seria, em valores de hoje, entre 2 a 5 bilhões de dólares. Davi disse que o templo deveria ser sobremodo magnificente, conforme 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 5. O ministério dos levitas, dos músicos, é apresentado em todas as suas minúcias. Os deveres dos levitas foram especificados, o sacerdócio foi organizado em 24 turnos.
foram indicados os porteiros, tesoureiros, bem como os servos civis de Davi. Os 5 últimos versículos do livro narram a morte de Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. A vida desse servo de Deus é uma grande inspiração. Colheu na velhice o que plantou com uma conduta íntegra, dedicada, temente a Deus e corajosa no serviço do Senhor. O homem, segundo o coração de Deus, cumpriu seus últimos dias com a alegria de ter cumprido também o propósito de Deus para a sua geração, para a sua vida, conforme lemos também em Atos capítulo 13, versículo 36, que diz assim: tendo Davi, pois, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados. Que você e eu, seguindo o exemplo do rei Davi, também cumpramos o propósito de Deus para a nossa geração. Aqui está uma boa pergunta para reflexão. A sua vida, os frutos que ela tem produzido, demonstra que você tem cumprido os propósitos que Deus tem para você na sua geração? É uma excelente reflexão à luz do primeiro livro das Crônicas. É isso aí, minha gente. Vamos ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana, com a permissão de Deus, dando continuidade à série A Bíblia livro por livro, no podcast Mergulhe na Palavra da Igreja da Família. Por gentileza, assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para que você seja notificado dos próximos episódios. Que o Senhor abençoe a sua vida e faça de você também uma pessoa segundo o seu coração. Grande abraço, muito obrigado, até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às 6h30 da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar no nosso culto dominical. Fique ligado, cada segunda-feira, o Mergulhe na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas, e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem.